Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, meio-dia, o sol está aqui em cima da cabeça e eu vou ter que gravar um pouquinho assim para adiantar os vídeos. Vou gravar debaixo do sol mesmo, pelo menos uns 2 ou 3 vídeos, tá certo? Só vai ser difícil aqui olhar para o sol, olhar para o celular, então eu vou ficar olhando mais para o canto. Eu quero adiantar, se eu esperar chegar à tarde para gravar, como eu tenho coisas para fazer hoje, eu não vou conseguir gravar muito. E são muitos vídeos que eu vou gravar nesse estilo aqui, tá? Então, para você se direcionar na playlist, para saber qual vídeo assiste antes e qual vídeo continua assistindo, é só você seguir o meu comentário fixo. Ali você vai encontrar as playlists que eu indico, algumas coisas que eu acrescento, textos que eu vou citar aqui de memória, eles estarão no comentário fixo. Se não estiver agora, espera o momento que ele vai entrar, eu vou ajeitar isso. E esse vídeo aqui ele vai estar dentro da playlist de todos os vídeos que eu estou gravando. O assunto é sobre as duas testemunhas, a Grande Babilônia. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a evolução das profecias. E também sobre a evolução do mistério da iniquidade e do mistério do evangelho. Está ventando um pouco. Talvez esse lapela aqui resolva um pouquinho a situação, mas não vai dar para fazer melhor que isso. Tá certo? Até que chegue o meu outro lapela. Vai chegar um lapela melhor que esse, aí eu vou poder gravar no vento. Aí vai ser muito bom. Então é o seguinte, vamos continuar o raciocínio. Você vai ter que prestar muita atenção. Você vai ter que ter força de vontade para continuar assistindo esses vídeos aqui, porque eles não vão ter imagens. Eles vão ser longos em muitas partes, só que é necessário, para esse tipo de assunto aqui é necessário, tá? E eu estou andando aqui, não quero fixar tripé, é o estilo de vídeo que eu gosto de fazer. Quando eu faço vídeo assim, eu falo mais naturalmente e eu vou treinando a memória. Eu coloquei tudo no papel, memorizei, conectei os textos e do papel eu tentei memorizar e agora eu vou puxar na memória os assuntos. Que são assuntos também que eu falo no canal já há muito tempo, então não fica tão difícil assim. Só que eu vou falar coisas novas, lógico. Tem que ter acréscimos, né? E já o acréscimo que eu quero dar para vocês é o assunto que eu venho falando há alguns vídeos, só que cada vez eu vou falando melhor e acrescentando informações, que é para falar sobre o mistério da iniquidade e o mistério do evangelho, a evolução desses dois mistérios. E aí agora, para introduzir o vídeo, deixa eu introduzir o raciocínio. Isso vai cair lá nas duas testemunhas, que é o assunto, a nossa missão, é o assunto que é a nossa missão. As duas testemunhas não surgem por acaso, não surgem de uma hora para outra. Elas não recebem o entendimento como se fosse uma mágica. Elas são construídas por Deus e nós fazemos parte disso. Por isso que esse assunto é importantíssimo. Esse tipo de vídeo aqui, esse assunto que eu estou falando, vai gerar conteúdo para muitos vídeos no canal. Por isso que eu vou falar agora sim, para treinar minha mente, treinar o meu raciocínio, treinar o raciocínio de vocês e depois eu volto a falar disso novamente. Uma pena esse sol, já já ele vai sair de trás das nuvens e vai vir forte nos meus olhos. Porque agora tá bom, né? Agora o sol não tá batendo no meu olho. Tá certo? Então é o seguinte, que susto. Eu vou continuar esse assunto, é o assunto dos vídeos anteriores. É só vocês prestarem atenção que vocês não vão se perder. Só que é assunto difícil, não é fácil de falar isso. Não é fácil de você entender se você não estiver lendo os textos. Então, enquanto eu estiver falando, muita coisa vai fazer sentido. Vocês vão ver que as peças vão se encaixando, vocês que estão lendo, vocês que leem, vocês que acompanham o vídeo, muita coisa vai fazer sentido. Mas quando eu acabar de falar, quando você desligar o vídeo, parece que vai tudo desaparecer da cabeça. Vai sumir. Isso acontece, é natural acontecer isso. Sabe, no momento que você está ouvindo, está fazendo sentido e de repente desaparece. Fala, nossa, mas agora parece que ficou nublado. Vai acontecer. Isso vai acontecer, mas não vai permanecer, porque é necessário você pegar os textos que vão estar no comentário fixo e você ler. Quando você lê os textos, você vai relembrar do que eu estou falando, você vai fazer uma revisão
você vai ter acréscimos, e aí você pode até fazer uma revisão nos vídeos. De primeira você pode assistir olhando para o vídeo, depois você nem precisa olhar mais. Numa segunda revisão você pode só colocar e ir ouvindo enquanto caminha, trabalha, lava a louça, arruma a cama, faz uma caminhada, que é o melhor momento de se ouvir alguma coisa. Você não sabe o tanto de benefício que tem uma caminhada. Então, nesses momentos que você aproveita para aprender e para estudar, tá bom? São assuntos difíceis, tá? Já vou avisando. E são assuntos que são de interesse das duas testemunhas do Senhor, que não são dois homens literais. E é sobre esse assunto que eu quero trabalhar. É o seguinte, para iniciar, eu tenho que falar para vocês sobre o mistério da iniquidade e o mistério do Evangelho. Já para começar, toda vez que eu falar mistério da iniquidade, eu vou falar isso mesmo, porque é o que está escrito, né? Mas já aprenda que é mistério da anomia. Anomia no grego, a de aversão, de anulação, e nomos de lei. Então no grego está mistério, anomias. Anomia, que é contra a lei, mistério contrário à lei. É um mistério porque é coisa profunda, não é coisa fácil de se entender. Por isso que Paulo usou de maneira apropriada a palavra mistério, da transgressão da lei. E ele usou isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e não foi à toa. É incrível o raciocínio que tem por detrás ali daquele discurso de Paulo. E eu fico assustado como tem pessoas que perdem toda aquela riqueza para ficar esperando algo que não vai acontecer, arrebatamento secreto. Ficar prometendo coisas mentirosas para o povo de Deus, enganando o povo, lucrando com isso, teimando com os textos, alterando as palavras de Deus pelas palavras dos profetas e despreparando o povo. Vai ser severo o julgamento contra esses tais. Não pensa que isso daqui vai ser uma coisa boba. Ah, não era antes, então é depois, tudo bem, estou preparado. Isso é conversa de quem está dormindo. Então, de maneira apropriada, excelente, o apóstolo Paulo, ao falar do arrebatamento da igreja, do anticristo, do chifre pequeno, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que foi um acréscimo sobre o assunto que ele começou no capítulo 1, que ele já deixa bem claro no capítulo 1 que a igreja estará na grande tribulação, e está escrito com todas as letras no capítulo 1. Por isso que um pré-tribulacionista jamais vai começar o assunto pelo capítulo 1. Ele vai começar sempre o assunto pela segunda carta, no capítulo 2, como se Paulo começasse a falar do assunto ali. Mas não é. Paulo vai acrescentar detalhes sobre o que ele falou claramente no capítulo 1. Que as pessoas estarão sendo atribuladas no tempo da grande tribulação. E que quando o Senhor se manifestar do céu com os anjos do seu poder, com labaredas de fogo, nas nuvens, trazendo vingança contra os ímpios, ao mesmo tempo trará descanso para os que estavam sendo atribulados. Claramente a igreja está ali, na grande tribulação. Claramente é o mesmo evento de Mateus 24. Jesus vindo nas nuvens com poder, glória, com os anjos, com a força do seu poder, com labaredas de fogo. Paulo descreveu o evento de Mateus 24, que é depois da grande tribulação, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, mostrando que a igreja estará ali. E depois, no capítulo 2, ele vai acrescentar detalhes para que ninguém engane a igreja. E é nessa parte que ele vai acrescentar detalhes que ele vai falar do mistério da iniquidade. E esse mistério da iniquidade, ele combate contra o mistério do Evangelho. Acontece que o mistério do Evangelho, ele está em outra carta, ele está em Efésios capítulo 6. Lembra? O mistério da iniquidade está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, com o seu grande contexto, e o mistério do Evangelho está em Efésios 6, com o seu grande contexto. Também não é por acaso que Paulo fala do mistério do Evangelho em Efésios 6. Ele está falando da grande tribulação ali também, da armadura de Deus, que o soldado deve estar com toda a armadura de Deus
que é no dia mau, que é o dia da grande tribulação. Para depois que a pessoa vencer tudo, permanecer inabalável. Porque tudo que há nesse mundo vai ser abalável. Deus vai abalar tanto o céu como a terra e só vai permanecer o que é inabalável. Como está no Salmo, se eu não me engano, 125, como o escritor de Hebreus fala e como Paulo falou ali, baseado nesses pontos. Então você vê que são dois mistérios, um é da iniquidade e outro é do evangelho, um combate contra o outro. E mais um texto para clarear esse assunto se encontra em Romanos 16, verso 25 ao 27. Lá no finalzinho mesmo da carta, Paulo fala do mistério do evangelho, de novo. Ele fala o evangelho que ele estava pregando, que é um mistério e estava oculto com Deus antes dos tempos eternos, significando que Deus já tinha tudo isso na mente e que foi manifestado pelas palavras dos profetas. Antes mesmo, significa que antes mesmo de se manifestar o mistério da iniquidade no céu, pela primeira vez quando se originou o pecado, Deus já tinha a resposta para isso, que era o mistério do evangelho. Estava oculto diante dos 4 serafins, dos 4 querubins, dos 24 anciãos, dos 7 arcanjos, de todas as miríades de anjos, estava oculto com Deus. Só o Pai e o Filho sabiam disso. E aí, de pouco a pouco, eles foram revelando isso. Então, se inicia no céu o mistério da iniquidade, que eu vou falar sobre isso e vocês vão entender o porquê. E lá no céu mesmo começa a se revelar o mistério do evangelho. Através dos nomes dos arcanjos, através dos rostos dos querubins e serafins, através da própria Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém está no céu, ela é literal e o Senhor habita nela, tudo já estava ali, respondido. Por isso que o céu foi se maravilhando, conforme Deus foi se dando a conhecer de pouco a pouco para o céu, para toda a família que toma o nome do Senhor no céu e para toda a família que toma o nome do Senhor na terra. Eu citei aqui uma porção de Efésios 3, que está em conexão com esse mistério do Evangelho que aparece em Efésios 6, junto com a armadura de Deus. Esse assunto é incrível, irmãos. O meu corpo se arrepia, eu me encho de alegria quando eu falo disso. Alegria e esperança. Então tenha paciência, que vocês vão ver que vai valer a pena esse assunto. Embora é difícil de começar a falar, mas quando esquentar o negócio vai. Então grava esses 3 textos na mente, principais. 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde Paulo fala do mistério da iniquidade. Efésios capítulo 6, onde Paulo fala do mistério do evangelho. Romanos capítulo 16, lá no finalzinho, onde Paulo fala do mistério do evangelho oculto, que foi revelado pelas palavras dos profetas. E você pode também gravar Apocalipse 14, que fala do evangelho eterno. Apocalipse 14 tem tudo a ver também, porque eu vou contextualizar para vocês Apocalipse 10, 11 e 12. Tá bom? Agora, montei as peças. As peças do quebra-cabeça são essas. E vocês vão ver a relação com as 2 testemunhas, que não são 2 homens literais, nem poderia ser. Deus teria o poder de enviar 2 homens literais, sim, fazer até eles soltarem fogo pela boca, embora fique desproporcional isso com a criação de Deus, sabe? Com o jeito que Deus trabalha. Fazer homem soltar fogo pela boca não faz o menor sentido, né? Mas Deus seria poderoso para enviar 2 homens e ainda eles lutarem contra todos esses armamentos que existem na Terra. Sim, não faz muito sentido. E faz totalmente sentido quando você entende pelas Escrituras e não pela imaginação humana que não são 2 homens, são 2 homens que refletem 2 contextos que estarão unidos no final e reflete também um povo, na verdade 2 povos que estarão unidos, né? Judeus e gentios, a casa de Israel com a casa de Judá. E isso é muito mais glorioso quando você sabe que você pode fazer parte disso. É muito mais glorioso. Então aqui foi a parte 1, a introdução para esse assunto, os textos, as peças do quebra-cabeça. E na parte 2 a gente faz a continuação direto. Vou continuar agora mesmo.